Novembro chegou, primeiro programa do mês de novembro, o Novembro Negro, mês da consciência negra, pra gente reafirmar a resistência do povo brasileiro. E o Jornal UAU, que é um canal antirracista, esse espaço aqui tá sempre aberto para fortalecer as pautas raciais e nesse mês de novembro não podia ser diferente, né? Então o UAU vai se juntar às atividades de luta do movimento negro, reafirmar o poder negro, o Black Power, o orgulho da identidade negra. E colocar a história em seu devido lugar e que esse seja um canal de reconhecimento e exaltação do grande legado deixado por aqueles que lutaram, que doaram suas vidas ao nosso povo. São tantos nomes importantes a serem exaltados, gente. Zumbi Dandara dos Palmares, Luiz Gama, Antonieta de Barros, Zósimo Bubu, Abdias do Nascimento, Dona Ruth de Souza e tantos outros grandes nomes que vão ter o seu valor destacado por nós aqui no Jornal UAU, no decorrer desse mês de novembro. Bom, é muita história apagada e que precisa ser contada para que a gente tenha consciência e entendimento sobre todo o processo de resistência e luta do povo preto. Uma luta que teve início no Quilombo dos Palmares por volta de 1580. Palmares foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira. Foi o refúgio de negros e negras escravizados que fugiam dos engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Rafael Pinto, da Coordenação Nacional das Entidades Negras, CONEM, aponta Palmares como referência e destaca que o quilombo representa o primeiro grito de liberdade, a luta pela terra, a luta pela ampliação de direitos do povo preto. Então a gente abre o áudio hoje com um grande salve ao Quilombo dos Palmares. O líder antecessor de Zumbi dos Palmares era o rei do Congo, Ganga Zumba, também conhecido como Grande Filho do Senhor. Ganga Zumba era filho da princesa congolesa Aqualtune, uma grande guerreira que chegou a liderar um exército de 10 mil homens. Aqualtune foi sequestrada e trazida como escravizada para o Brasil, mas foi peça fundamental no fortalecimento do Quilombo dos Palmares. Ganga Zumba foi o primeiro grande líder do Quilombo, entre os anos de 1670 a 1678. Uma ótima dica para quem quer saber mais sobre a sua vida é o filme Ganga Zumba, dirigido por Cacá Diegues. E o filme ainda conta com a majestosa participação do nosso grande músico Cartola, e é imperdível, tá? Bom, uma outra dica para quem tá em Alagoas, também pode visitar a estátua de Ganga Zumba, que fica no Parque da Serra da Barriga. Bom, e agora a gente vai falar do último grande líder do Quilombo dos Palmares, também o líder de maior relevância histórica, que foi Zumbi dos Palmares. Sobrinho de Ganga Zumba, Zumbi nasceu em 1655 na Serra da Barriga, em Alagoas. Aos 6 anos, ele foi capturado e aprisionado pela expedição de Braz da Rocha Cardoso e entregue aos cuidados de Padre Antônio de Melo, em Porto Calvo. Ele então foi batizado com o nome de Francisco pela Igreja Católica. Aos 10 anos já era fluente em português e latim. Aos 15, Zumbi volta para o Quilombo dos Palmares. Alguns anos depois, em 1675, Zumbi se destaca como um grande guerreiro jaga e defende o Quilombo dos ataques das tropas portuguesas. Aos 25 anos, assume o lugar de seu tio e torna-se o grande líder Zumbi dos Palmares. 15 anos depois, em 20 de novembro de 1695, aos 40 anos, Zumbi é assassinado pelos portugueses. Essa data, então, desse grande líder, mais tarde viria a se tornar o Dia da Consciência Negra. Mas só depois de 308 anos essa data foi incluída no calendário escolar. Isso foi em 2003. E somente em 2011, o dia 20 de novembro foi oficialmente instituído como feriado nacional. Gente, a data, a homenagem, a história desse que foi o maior líder da resistência à escravização do nosso povo, que deu a vida à libertação do nosso povo, toda a luta e resistência de Zumbi só foi oficialmente reconhecida pelos nossos governantes há 10 anos. É uma conquista muito recente. E é por isso que hoje ainda se faz muito necessário que a gente use sim o mês de novembro para levantar esses debates, para exaltar a luta e a resistência dos líderes que fizeram diferença ao longo da história, das diversas ações dos movimentos negros que fazem a diferença na desconstrução do racismo estrutural aqui no Brasil. Então, um salve aos movimentos negros. Isso aí, um salve também à memória de Milton Barbosa, que foi o criador do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, e a todos os líderes dos movimentos negros espalhados pelo Brasil. Que o novembro traga, de fato, mais consciência sobre essa responsabilidade social e a reparação histórica que nós, como sociedade, temos com as pessoas negras desse país. Né? A gente precisa pagar essa conta. E agora? Gente, nunca é tarde para despertar, para transformar, para abraçar a luta antirracista. O nosso povo está cansado de sofrer, está cansado de não ter oportunidades. A gente quer estar em todos os espaços, a gente quer contar as nossas próprias histórias, trazer novas narrativas, contar a história como ela é, sem apagamento.
Porque a história do povo preto não se baseia só em escravização. Nosso povo é arte, nosso povo é cultura, a nossa cultura é riquíssima, a nossa tecnologia. O empreendedorismo preto movimenta bilhões nesse país. E isso precisa voltar para o nosso povo, para que a gente veja cada vez mais gente preta brilhando. E é lindo quando isso acontece. Isso aí. A gente vai terminar usando uma frase do professor Hélio Santos, que ela me ensinou essa semana. Onde o preto não é barrado, ele se destaca. Salve a memória de Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco e muitos outros. Isso aí, salve. E hoje é Dia Nacional da Língua Portuguesa e vem de Moçambique a grande vencedora do Prêmio Camões 2021. E pela primeira vez, uma escritora africana ganha esse prêmio. O nome dela é Paulina Chiziane. O prêmio é atribuído aos autores que mais contribuíram para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. E esse pioneirismo não para por aí não. Paulina foi a primeira mulher em Moçambique a ter o seu romance publicado, Balada de Amor ao Vento, publicado em 1990, mas que infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil. Mas parte da sua obra já pode ser apreciada em terras brasileiras sim, tá? Como, por exemplo, o seu romance mais conhecido, que é Niquete, uma história de poligamia. A obra já é considerada um clássico da literatura em português e ganhou nesse ano uma nova edição pela Companhia das Letras. A editora dublinense também publicou O Alegre Canto da Perdiz. E a editora mineira Nandiala também nos brindou com a edição de contos e ensaios dessa grande autora. Eu destaco aqui As Andorinhas e Tenta. Pois é, então a gente está aqui para parabenizar essa escritora moçambicana, Paulina Chiziane. Eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Parabéns, muito axé na sua trajetória. Axé. Estreou ontem, dia 4, mais um carro-chefe para a grade do canal Tracy Brazuca. O primeiro programa com elenco africano no Brasil. Eu tô falando do Africaliente. Isso aí, um programa que é inédito aqui no Brasil, com protagonismo de pessoas negras da diáspora. O programa é uma revista eletrônica de variedade. E é uma extensão do Trace Trends, que é um programa de variedade sobre cultura afro-urbana, com exibição no Globoplay e no Multishow. Bom, a nova atração tem no comando o angolano DJ Salu e a costa marfinense Larissa Edi. Isso aí, tem um episódio inédito por semana, toda quinta-feira, sempre ao meio-dia e às 5 da tarde. Mas olha que bacana, o Africaliente vai ser exibido também na TV da Bahia. Além da nova atração, o Tracy Brazuca traz uma programação especial nesse mês da consciência negra, com transmissões de shows em parcerias com a TVE. E a gente vai colocar aqui onde você consegue assistir o canal Tracy Brazuca e essa programação imperdível, tá bom? Isso aí. Então fica ligado, não perde. Isso aí. Não perde. Estreou ontem nos cinemas o longa Marighella, que conta a história desse homem político, poeta e professor que se tornou guerrilheiro durante a ditadura militar do país. E o filme é dirigido pelo Wagner Moura e é uma adaptação da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do escritor Mário Magalhães. E é o primeiro longa que o Wagner Moura dirige e ainda conta com o seu Jorge como protagonista. Isso acabou gerando polêmica e crítica por parte dos simpatizantes da direita. Uma questão aí em torno do colorismo. Mas vale ressaltar, gente, que Marighella era um homem negro sim, ainda que não retinto como seu Jorge. Marighella era filho de uma mulher negra baiana e um pai italiano. Ter seu Jorge nesse papel é uma declaração política de afirmação positiva em questões raciais. É isso mesmo. Né? E em resposta, o Wagner Moura disse assim, abre aspas, para mim, Brown, Jorge, Marighella são 3 homens pretos. Eu acho que eu acertei quando emprestei Marighella e acertei ao inverter o embranquecimento. Não há como discutir qualquer questão social no Brasil sem falar sobre questões raciais. Para mim, Marighella tinha que ser negro. Fecha aspas. É isso aí, um grande acerto que trabalha diretamente nesse desequilíbrio que existe na indústria cinematográfica em relação a atores negros.
ter Seu Jorge protagonizando esse filme, dando vida a esse grande ícone que foi Marighella, é um ato político e necessário à transformação. Então, aplausos a Wagner Moura pelo grande acerto na escolha. Isso aí, um grande acerto mesmo. E outro acerto é o elenco. Tem Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Humberto Carrão. Gente, há muito talento reunido, nossa. Isso aí, Marighella estreou ontem nos cinemas, então corre pra assistir, tá? Vai esse final de semana, porque faz toda a diferença esses primeiros dias de exibição. É isso mesmo, vamos prestigiar o cinema nacional. Isso aí, viva o cinema nacional. Axé. E já que a gente está falando de cinema, a gente não pode deixar de falar do Festival de Cinema Negro Zósimo Bubu, um dos festivais internacionais mais importantes da nossa era. Bom, o festival está na sua 14ª edição e chega esse ano fazendo uma homenagem às vítimas de Covid-19 e exibindo gratuitamente 155 filmes do Brasil e do mundo. O festival começou dia 27 de outubro no formato online e nos dias 5 e 6 de novembro, hoje e amanhã, o encontro é presencial no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, aqui no centro. E aí a edição desse ano traz o tema Memórias, Vestígios e Futuridade. E hoje, dia 5 de novembro, abrindo o festival no formato presencial, tem a mostra do filme Como Esquecer um Grande Amor, do nosso queridíssimo amigo, diretor, dramaturgo, filósofo e ator, Rodrigo França. Com brilhantes atuações dos nossos também queridos amigos Milton Filho e Reinaldo Black. Imperdível, gente. Tá imperdível mesmo. Então é hoje, na abertura do formato presencial no Festival de Cinema Zósimo Bubu, no Cine Odeon, tá? Fica ligado. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá, hein? Fila. Mais tarde, não perde. Sucesso! Valeu. Para fechar as dicas culturais, o UOL indica o espetáculo Capiroto, também do grande Rodrigo França. Maravilhoso. Ele escreveu e dirigiu esse espetáculo. A peça traz uma atuação impecável do ator Leandro Mello. Eu tive a honra de ver no formato online, mas amanhã a gente vai assistir de novo no formato presencial. A peça, gente, traz um texto forte que instiga a reflexão sobre apropriação cultural, patriarcado e a perversidade humana. É um soco no estômago necessário. Verdade, necessário mesmo, tá? Então corre pra assistir porque tá no último final de semana. A peça acaba agora, domingo, dia 7. Tá em cartaz lá no SESI Centro, né, no Firjan SESI Centro. Sexta, hoje, às 19 horas e sábado e domingo às 5. Não perde, isso gente. Aí. Parabéns, amigos, pela realização de mais um projeto incrível. Eu desejo muito sucesso e vida longa, Capiroto. Muito sucesso, valeu. E para fechar a edição de hoje, desse Novembro Negro, a gente traz para compartilhar com vocês a música dessa potência que é WD, o cantor revelação desse The Voice Brasil 2021. A apresentação dele na estreia do The Voice, com uma música autoral, emocionou não só todos os jurados, mas como o Brasil inteirinho. Aliás, gente, o número de cantores pretos nessa edição do The Voice Brasil diz muito sobre esse novo tempo. Tempo de se apropriar do que é nosso por direito. É preciso dar oportunidades reais para o nosso povo. E quando isso acontece, a gente brilha. A gente está muito longe de ser um mundo ideal, né? Mas é muito valioso, sim, ver um programa desse tamanho, repleto de talentos pretos. Isso diz sobre a importância da representatividade, inspira e ajuda a desconstruir o racismo estrutural, né? Então, parabéns ao WD e a todos os cantores pretos que conseguiram quebrar essas barreiras para ocupar seus lugares com louvor. É isso, gente. Então fiquem com a música Eu Sou. É um grito de liberdade e resistência. Fala sobre dor, mas sobretudo sobre a importância da gente aprender a se amar, a gente entender o nosso tamanho, por mais que o mundo diga o contrário. Nós somos e continuaremos sendo amor e resistência. Isso aí. Axé. Axé. Bom final de semana, boa semana. Sexta-feira a gente tá de volta, hein? Beijo, WD, sou sua fã. Vai curtindo aí. Bom final de semana, se cuidem. Valeu, galera. Beijo. Consciência negra não é só em outubro. Fica com essa. Ai, não acredito. Porra, tu estragou o final. Ih, é novembro, né? Falei outubro. É, não vai ficar assim. Tchau. Não, peraí. Tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador, logo cedo definido pela voz a sua cor, esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou, mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô, marginalizado e só por não ser mais um igual, incapaz de ver beleza em seu corpo natural, endeusava o branco por não ser o padrão real, mas compreendeu que o mundo é seu, tentar nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem
vai em preta, minha bandeira eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. E eu sou a voz da resistência preta, eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar.